O alerta veio como uma sirene alta ecoando pelo Brasil. Flamengo precisa ficar atento. Essas foram as palavras que abriram a análise contundente de Mauro César após um clássico que tinha tudo para ser um divisor de águas para o rubro-negro, mas que acabou se transformando em um retrato preocupante do que o time vem apresentando nos momentos em que mais precisa mostrar força. Logo depois da partida, o jornalista entrou ao vivo e expôs, com a franqueza que lhe é característica, uma leitura dura, porém necessária. Ele disse a verdade, mesmo que muitos não quisessem ouvir. E é justamente essa reflexão que revisitamos hoje, reconstruindo cada momento, cada detalhe, cada movimento que levou ao alerta máximo levantado por Mauro. Mas antes de aprofundarmos essa análise, fica a pergunta para você que está assistindo. Na sua opinião, o Flamengo está realmente prestando atenção no caminho que está seguindo? Comenta aí, porque essa discussão só existe porque a torcida é apaixonada e crítica, e você faz parte dela. A derrota no Clássico não foi apenas uma derrota. Foi um daqueles sinais que aparecem no meio de uma temporada e exigem que todos parem para observar. E Mauro César, sem perder tempo, apontou um responsável direto: o goleiro. Para ele, a partida mudou de rumo a partir de um lance que não deveria existir. Um lance que nasce de uma desatenção, de uma falta de simplicidade, de uma escolha equivocada em um momento crítico. O jornalista destacou que esse tipo de erro não é tolerável em jogos grandes, ainda mais quando o elenco do Flamengo tem a qualidade que tem. Ele reforçou que, diante de cenários assim, de decisões equivocadas e falhas individuais que se multiplicam, não resta muito espaço para desculpas. O Flamengo, segundo ele, perdeu mais do que 3 pontos. Perdeu tranquilidade, perdeu confiança e perdeu a chance de encaminhar um resultado que poderia ter mudado completamente sua situação no campeonato. E aqui eu já deixo outra pergunta para você. Você concorda com Mauro? Ou acha que ele exagerou no tom ao responsabilizar o goleiro? Voltando ao jogo, é impossível ignorar que a primeira etapa foi determinante. O adversário entrou em campo com mais foco, mais firmeza e mais confiança, algo que deveria ter partido do Flamengo. Nos minutos iniciais, ficou claro que o time estava tenso, cometendo erros desnecessários, errando passes simples e se complicando em lances que normalmente seriam resolvidos com naturalidade. A falta de postura e o excesso de nervosismo foram se acumulando, e o adversário sentiu o cheiro da oportunidade. Quando o Flamengo perdeu as primeiras bolas no meio-campo, já dava para perceber que o roteiro se desenhava de maneira perigosa. E Mauro relembrou justamente isso em sua análise. Não era apenas uma questão de tática, mas sim de comportamento em campo. Ele destacou que um time que se deixa dominar emocionalmente em um clássico está fadado a problemas, e o primeiro tempo foi a prova disso. Mas nada resume melhor esse início turbulento do que o lance que ficou marcado como o símbolo da derrota. O recuo da bola para o goleiro veio tenso, mas ainda assim administrável. Era uma jogada resolvível, bastava escolher a segurança. Porém, em vez de simplificar, o goleiro optou por dominar, e esse foi o ponto de inflexão. Em um instante, tudo virou um caos. O atacante adversário aproveitou a bobeada e finalizou sem dificuldades. Um erro que começou como um detalhe se transformou em uma tragédia dentro de campo. E é aqui que Mauro foi mais incisivo. Ele afirmou que esse tipo de falha não é apenas técnica, é mental, é falta de foco, é falta de leitura da partida. É o tipo de erro que não pode ser cometido em jogos dessa magnitude. E você, torcedor, olhando agora com a cabeça fria, acha que essa análise é justa? O goleiro foi realmente o maior culpado ou a zaga deveria ter feito mais? Enquanto o Flamengo se perdia nos próprios equívocos, o adversário fazia exatamente o contrário. Atacava com convicção, arriscava chutes perigosos e aproveitava todas as brechas. O primeiro gol surgiu de um chute forte e certeiro, deixando o goleiro sem reação. Até aí, tudo dentro de uma normalidade aceitável. Mas o segundo gol foi a concretização do desastre emocional. Ele mexeu não apenas no placar, mas no ambiente do estádio. A torcida sentiu. Os jogadores sentiram. O ritmo do Flamengo caiu ainda mais. E aos olhos de Mauro César, essa queda emocional é o verdadeiro problema. Ele disse com todas as letras que um time que se abate tão rápido demonstra fragilidade. E fragilidade, em clássicos, é sinônimo de derrota. No vestiário, durante o intervalo,
O Flamengo precisava se reencontrar, e o técnico tentou fazer justamente isso com mudanças que buscavam aumentar a intensidade. Jogadores mais rápidos, mais agressivos e mais capazes de pressionar a saída de bola foram colocados em campo. E no início do segundo tempo, de fato, o Flamengo voltou com outra postura. Pressionou, avançou suas linhas, tentou sufocar o adversário. Houve momentos de esperança, momentos em que parecia possível reduzir o prejuízo e, quem sabe, buscar o empate. Porém, a falta de organização continuou evidente. Cada ataque do Flamengo parecia uma corrida contra o relógio, uma tentativa desesperada de corrigir o que já tinha sido perdido. E o adversário, percebendo isso, passou a recuar e jogar no contra-ataque, encontrando espaços perigosos que quase se transformaram em mais gols. A grande chance de reacender a chama do jogo veio com a intervenção do VAR, ao identificar um toque de braço dentro da área. O pênalti foi marcado, gerou expectativa, elevou o barulho do estádio e devolveu ao Flamengo um pouco de energia. O gol convertido fez o Maracanã vibrar e por alguns minutos o clima parecia favorável ao empate. No entanto, esse impulso emocional não foi suficiente para compensar a falta de estrutura tática e emocional da equipe. Por mais que o Flamengo tentasse, faltava clareza, faltava calma na última bola, faltava criação. O adversário, mais equilibrado e consciente do que precisava fazer, apenas administrou os minutos finais. E quando o apito final soou, a sensação foi de que o Flamengo tinha perdido mais para si mesmo do que para o outro time. Foi justamente essa a leitura de Mauro César. Segundo ele, o problema não se resume a uma única falha, mas a um padrão, com que o Flamengo, em momentos decisivos, tem repetido comportamentos preocupantes. Perda de foco, nervosismo desnecessário, dependência de lances individuais e dificuldade de controlar o próprio ritmo. Isso, segundo ele, é um sinal claro de que algo precisa mudar com urgência. A conclusão de Mauro foi dura, mas direta. Se o Flamengo não ficar atento agora, ainda no momento em que há tempo para reagir, o preço será pago lá na frente, quando não houver mais como corrigir. Ele afirmou que o time precisa rever suas posturas individuais e coletivas, precisa retomar sua autoconfiança e, acima de tudo, precisa entender que cada ponto conta. E você, o que pensa sobre isso? Concorda com o alerta? Acha que o Flamengo realmente está vivendo um momento de desconexão interna? Você acredita que esse time ainda tem condições de virar a chave? Comenta aí. E se acha que Mauro César acertou em cheio na análise, deixa seu like para fortalecer esta conversa. A verdade é que o Flamengo precisa sim ficar atento, porque a temporada não espera ninguém. E como disse Mauro, a verdade às vezes dói, mas é justamente ela que nos faz acordar antes que seja tarde demais.